Flavinha. Oh, Então, meu pessoal, pai. hoje a nossa aula vai ser sobre PSE, Programa Saúde na Escola. PSE. Isso. Então, vamos começar pela portaria que homologa o programa. Porém, ela é instituída pelo Decreto 6.286, de 5 de dezembro de 2007, tá? Então, ela vem respeitando, primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e aí, com isso, eles foram desenvolvendo ela por uma década e somente em 2017, pela portaria interministerial 1055, de 25 de abril de 2017, é que ela é oficializada, esse programa é oficializado. E aí, nós vamos agora ver o que diz esse documento. Pode cair na prova a questão da instituição, né, quando o programa começa e quando ele é homologado. Não tem que prestar atenção aí na hora da prova, na leitura dos enunciados, tem que ficar bem atento. E o que é esse programa Saúde na Escola? O programa Saúde na Escola, ele define, essa portaria, ela define as regras do que vai acontecer, quais são as atividades e os objetivos desse programa. Ele é um programa ele envolve a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, tá? Então, as duas secretarias trabalham em conjunto. Eles têm um sistema próprio de lançamento, a educação tem o sistema próprio de lançamento e a saúde também, tá? Então, a saúde, a gente lança todas as atividades numa parte lá do sistema de informação que chama atividade coletiva, tá? Isso não cai na prova. PEC não cai na prova. Vocês não têm acesso, então só vai cair o que é. Quais os objetivos do PSE? No artigo 2, ele vai descrever 7 objetivos. Então, o primeiro isso aqui cai na prova, vocês precisam gravar aqui esses conceitos, tá? Então, o primeiro objetivo é promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos de saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e educação. Número 2, articular as ações do Sistema Único de Saúde, o SUS, às redes de educação básica, educação básica e pública, de forma a ampliar o alcance do impacto de suas ações relativas aos estudantes e às suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis. Ou seja, esse programa ele é desenvolvido somente nas escolas públicas, tá? Ele não é realizado em escolas privadas, porque o objetivo é de causar um impacto nas famílias de baixa renda ou que estão em situação de vulnerabilidade. Terceiro, contribuir para a constituição de condições para a formação integral dos educandos. Contribuir para a construção de sistema de atenção social
com foco na promoção das cidadanias e dos direitos humanos. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. Então, um dos objetivos é detectar aquelas famílias de risco e ver dentro da escola quais são os pontos que estão fugindo lá da unidade de saúde que a gente não consegue acessar, tá? Essas crianças, adolescentes, que a gente às vezes não consegue ter o acesso delas dentro da unidade, a gente tem através da escola. Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre condições de saúde dos estudantes. E fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e de saúde nos 3 níveis do governo. Tá? Então, esses são os 7 objetivos. Pode cair na prova. Assinale as assertivas. Aí você tem que saber os textos aqui certinho para você dizer se está certo ou se está errado. Pode acontecer, quando é assim de assertiva, ele colocar uma palavra no meio desse texto aqui que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Então, por isso que vocês precisam ler bem e tentar gravar o máximo possível dos textos, tá? Porque pode ter uma palavra não aqui no meio, pode ter uma outra palavra, tá? Aqui no meio de qualquer uma dessas assertivas. Ele pode perguntar também quantos objetivos tem o PSE, aí você já sabe aqui que são 7, tá? Então, são as perguntas, algumas perguntas possíveis, algumas questões possíveis com relação a esse artigo 2. Artigo 3. O PSE constitui uma estratégia para integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde com participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e de educação básica. Então, esse programa ele é desenvolvido para a comunidade escolar desde do ensino fundamental, das classes iniciais até o ensino médio, tá? Então, para cada tipo de público, tem que ter uma ação específica para ser desenvolvida. E aí ele dá as diretrizes dessas atividades, tá? Então, primeira diretriz é descentralização e respeito à autonomia federativa, ou seja, apesar de ter de ter 2 entidades que são educação e saúde, mas ele dá autonomia para o desenvolvimento dentro de cada município, de cada região de saúde, né? Ela tem autonomia para desenvolver as atividades da maneira que ela quiser e fazer os planejamentos também da maneira que quiser, desde que respeite as diretrizes, tá? Integração e articulação entre as redes públicas de ensino e a saúde. Territorialidade, tá? Territorialidade vai falar do quê? Que as unidades de saúde vão trabalhar com as escolas que estão mais próximas dela, tá? Interdisciplinaridade e intersetorialidade. Por quê? Interdisciplinar, porque
nós temos educação e saúde, e intersetorialidade pelo mesmo motivo, tá? São setores diferentes, porém elas estão ligadas umas às outras. Integralidade, ou seja, a gente vai olhar a criança, o adolescente como um todo. Cuidado ao longo do tempo. Durante todo o ano tem diversas ações e a gente tem que estar observando o comportamento desses alunos. Controle social e monitoramento e avaliação permanentes. Então, a gente, através das ações que são realizadas, a gente faz um controle da sociedade para evitar doenças, uma série de problemas, e faz o monitoramento permanente, avaliando tudo que foi feito durante o ano. Aí aqui ele vai falar sobre os termos de adesão, que não nos interessa, e aí vai ter a parte das ações, que isso aqui cai na prova, tá? Então, o que vai cair na prova são aquela parte lá inicial, da parte histórica, as diretrizes, os objetivos e as ações. Aí ele determina aqui no artigo 10 que o Distrito Federal e o município que aderir ao programa deverá realizar no período do ciclo as seguintes ações. O período do ciclo é o ano, tá? Então, durante o ano, ela tem que desenvolver essas 12 ações. Tá? São 12 ações. Então, pode cair na prova lá quantas ações estão preconizadas no PSE. 12 ações. Ou ele pode também a questão de assertivas. Ele vai colocar lá os textos de algumas e vai colocar uma que está errada, vai colocar uma palavra misturada no texto para que uma das alternativas ou mais de uma esteja errada. Então, vamos às ações. Ações de combate ao Aedes, ao mosquito Aedes aegypti. Essa ação aqui ela é realizada 2 vezes ao ano, tá? Provavelmente não caia na prova quantidade de realização, vai cair mesmo é só as ações. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. Então, aqui, a saúde entra com um educador físico, pode entrar com um fisioterapeuta, dar as palestras, e aí a escola vai desenvolver atividades de lazer com essas crianças ou atividades esportivas. Prevenção ao uso de drogas, álcool e tabaco e crack. Isso aqui geralmente a gente faz mais com adolescentes, alunos a partir da 5ª série, tá? Mas a gente também, lá os pequenininhos, a gente dá palestrinha de uma forma que eles entendam. Então, conforme a faixa etária, a gente tem que adequar o discurso dessas ações, tá? Promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos. Esse item tá relacionado à lei, à UECA, a lei de criança e adolescente, tá? Então, aí todos os temas que estão lá na lei são desenvolvidos aqui nessa ação. Prevenção das violências e dos acidentes. Isso aqui também está relacionado com
as ações do ECA. Essa prevenção de violência, que a gente tem tido depois da pandemia, começou até um pouco antes da pandemia, principalmente com a popularização dos smartphones. A gente tem um número crescente de adolescentes se automutilando. Então, eles começam lá através dos desafios e aí daqui a pouco eles estão se cortando. E aí a gente, depois da pandemia, começou as ondas de suicídio. Então, essa promoção da cultura da paz e prevenção de violências e de acidentes estão diretamente ligados a essas questões, tá? Então, são ações muito importantes e muitas vezes a gente detecta, descobre esses jovens fazendo isso, que muitas vezes o pai nem sabe, através dessas palestras que a gente leva psicólogos para direcionar um grupo, entendeu? E aí eles acabam se sentindo mais confortáveis e eles vão falando dos seus problemas. Número 6, identificação dos educandos com possíveis sinais de agravos e doenças e eliminação. Em eliminação. Essas doenças podem ser doenças mentais, doenças físicas, tá? Que aí a gente vai identificando, pode ser doenças visuais, pode ser uma série de doenças, mas com esses trabalhos a gente consegue ir identificando e encaminhando para o serviço de saúde, tá? Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor. Essa ação é feita geralmente uma vez por ano, ela deve ser feita a cada semestre, mas depende muito da logística de insumos, tá? Então, se a gente tem escova de dente, o flúor, tudo bonitinho, aí dá para fazer 2 vezes por ano, tá? Que a gente leva os escovódromos, né? Uma série de equipamentos que são utilizados para desenvolver essa atividade aqui. Verificação e atualização da situação vacinal. Então, aqui, uma vez por ano, a gente vai, toda a equipe de saúde vai fazer uma palestra conforme a idade daquelas crianças e conforme a orientação do Ministério. Às vezes, ele quer atingir uma faixa etária, então aí a gente vai trabalhar só a faixa etária que ele definir naquele ano. Se ele não tem definido uma faixa etária, aí a gente vai trabalhar com várias datas para que a gente consiga olhar a situação vacinal de todas as crianças e adolescentes da escola. E aí é um trabalho um trabalho conjunto mesmo com a escola, que eles mandam os bilhetinhos, solicita que a criança traga o cartão de vacina e tudo mais, e a gente vai olhando e vai fazendo a atualização desses cartões. Promoção da alimentação saudável e da prevenção da obesidade infantil. Então, aí a gente faz palestras sobre alimentação. Quando a gente tem um nutricionista com a equipe, aí ele vai dar lá vai fazer alguma atividade interessante, e a escola também faz atividades bem interessantes, né, com esses alunos. Promoção da saúde auditiva e identificação dos educandos com possíveis sinais de alteração.
Esse aqui a gente ainda, aqui no município, pelo menos, a gente ainda não conseguiu fazer, porque é muito difícil, tem que ter equipamentos especiais para desenvolver. Mas existem várias técnicas, né, que a gente pode utilizar, como brincadeiras de sons, que a gente pode utilizar para fazer. Mas não é um dos itens que são feitos assim com certa regularidade, mas é preciso saber dela que tem que ser feito, tá? Direito sexual e reprodutivo e prevenção das DSTs e AIDS. Tá? Então, esse aqui são as palestras, o cineminha que a gente leva para que eles aprendam sobre as DSTs. A gente leva camisinha, leva uma série de materiais para ser distribuído para esses adolescentes. Geralmente, essas aqui são feitas com alunos a partir de 12 anos, tá? Então, aí a gente pode levar algumas coisas interessantes para eles. Promoção da saúde ocular e identificação do educando com possíveis sinais de alteração. Aqui, isso aqui, a saúde nem faz diretamente. Isso aqui, o professor faz uma indicação dos alunos que ele percebe em sala de aula que está com dificuldade. E aí, ele encaminha para a unidade de saúde. Ele faz um papelzinho dizendo que está sendo enviado pela escola, e aí a escola providencia esse papelzinho, manda um recadinho para a mãe vai lá na unidade e a gente acolhe essa criança ou esse adolescente. Tá? Então, essas 12 ações, elas caem na prova. Tem que saber o texto delas bem direitinho, tá? Então, da parte de PSE, são essas coisas aqui que caem. Agora nós vamos lá no livro do planejamento, deixa eu fechar aqui, e entrar aqui. Aqui é um caderno que o Ministério desenvolveu, que ele é utilizado pelos gestores para poder fazer a capacitação das equipes para o desenvolvimento das ações, tá? E aí, esse livro é muito bom, vocês devem ler, principalmente aqui o histórico, tá? A evolução da implantação, que é o que cai na prova. Então, a página 10, aí, o capítulo 2, vocês podem ler. Aí, depois, as ações, os tipos de ações, que vai estar provavelmente aqui, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu entrar lá na página 22 para ver se é. As ações, o histórico e as ações. Capítulo 2, isso aqui tudo, ó. Capítulo 2, leiam com tranquilidade aqui, porque isso aqui pode cair na prova. Principalmente essa evolução aqui, ó, que é os quadros onde começa quando é instituído o programa, tá? E aí depois, quando ele
é estabelecido, né? Que é em 2017. E aí, essa evolução é importante vocês aprenderem. Aí depois, deixa eu ver qual é a página aqui. Essa parte aqui das diretrizes, aqui as ações, ó, tá? A parte de ações é importante vocês saberem. Por quê? Porque vai cair aquele texto que nós lemos lá no documento, mas ele pode perguntar, por exemplo, quais são os eixos temáticos, tá, das ações. Aí, esse aqui são os eixos temáticos, lá são as ações, aquele que nós lemos foram as 12 ações, mas na prova pode cair quais são os eixos temáticos. Aí, aqui, saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável, cultura da paz, prevenção de violência e acidentes, prevenção de doenças negligenciadas, verificação de situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de uso de álcool e drogas, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular e também a prevenção de Covid, que a gente utilizou muito mais na época da pandemia, tá? Esse documento é do ano passado, então ele está bem bom mesmo. E aí depois ele vai mais à frente falar quais são as ações, tá? Essa parte de incentivo financeiro não precisa, mas aqui do livrinho é a parte histórica, evolutiva lá dos processos, tá? Das entradas, da questão mesmo da questão histórica, de quando foi instituída, quando foi regulamentada. Aqui ele mostra como é que a gente faz o lançamento, tá? No nosso sistema de informação, é através dessa ficha aqui. Eu acho muito difícil cair qual é o nome da ficha, mas não custa nada gravar, chama-se ficha de atividade coletiva, em que a gente lança todos os dados dos alunos nessa ficha e os dados dos profissionais que participaram das ações, tá? E aí é sincronizado esses dados e vai direto para o Ministério para ter noção do que está sendo feito. E aí aqui a gente vai descrever vai sinalizar, né, quais são as atividades que estão sendo realizadas naquele dia, e ele vem ensinando aqui tudo que tem que ser feito, tá? Como que deve ser feito o registro, onde que tem que ser feito, tá? E aí ele vem explicando aqui o quadro direitinho, como que deve ser feito, conforme as 12 ações. Ó, aqui, essa primeira parte do quadro aqui são as ações, tá? Aí ele vem explicando como que faz os registros. O que vocês precisam saber são as 12 ações, tá? De PSE, gente, é só isso mesmo, tá? O restante aqui é mais parte técnica que vocês vão aprender e vão ter capacitação quando vocês se tornarem agentes comunitários. Então, está aqui na nossa salinha de aula. Amanhã eu vou colocar essa aula de hoje aqui também. Então, eu vou colocando sempre no local da disciplina que a gente realizou a aula. Que aí vocês ficam. Tem as aulas, algumas aulas que eu achei interessante, né, na internet para complementar o conhecimento de vocês.
tem os materiais escritos, tá? As leis e as portarias, os documentos oficiais do Ministério, e aí eu vou colocar, sempre no outro dia, eu coloco dentro da sala de aula a aula que a gente assistiu do dia anterior. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Não, Tá quer dizer, tá tudo certo assim, né? Que tem muita coisa para estudar, minha cabeça vai fundir. Estou preocupada. Mas vocês sempre anotem aquilo que eu estou falando que vocês têm que estudar, as partes que vocês precisam estudar. E aí, Sim. quando vocês vierem para o documento, vocês já vão saber o que é que vai cair, aí vocês vão focar mais, tá? Uhum. Não perder nem um fiozinho da meada. Tipo Haja hoje, cabeça. hoje você falou uns tópicos aí que eu caí, né? Mas aí, como vai falando aí, a gente é lenta no braço, na mão aqui para anotar, e acaba que passa batido. Mas o bom da aula ser gravada é isso, porque aí você vai, quando você for Vai lá lá, volta na lá. aula, você volta quantas vezes você precisar. Sim. E aí vocês peguem o material impresso e aí vão marcando lá no material impresso aquilo que eu estou sinalizando para vocês. Tá certo. Uhum. Então, meninas, a aula de hoje é isso aqui. Amanhã a gente vai ver legislação. Tá. 8.080. Ela é chatinha, né? Então, eu deixei para sexta-feira, porque vai ser uma aula um pouco mais extensa. Então, esse daqui hoje foi a PSE, né, Márcia? PSE, tá? Uhum. Programa Saúde na Escola. Programa Saúde na Escola. Uhum. Programa. E amanhã, quando o Meet liberar a gravação, eu já coloco lá junto, e aí vocês podem voltar quantas vezes vocês acharem necessário. Tá bom. E amanhã vamos entrar lá na Lei 8.080, porque a gente ainda tem muitas leis para aprender. Vou ter que abrir um buraco na minha cabeça. Meu Deus. Lá, Meu Deus. vocês precisam, como eu expliquei ontem, precisa tirar, além das aulas que a gente faz aqui, vocês têm que ter pelo menos mais 1 ou 2 horas de estudo. Senão vocês não dão conta, é muita coisa. Tá? E o tempo é muito curto. No serviço, na verdade, não dá para nem pegar, sabe? Aí, quando eu chego em casa, aí tem a nossa aulinha, aí aquele cansaço, bate aquele cansaço, né? Mas eu tiro sempre um tempinho, uns 10 minutos, 15 minutos, dou uma olhadinha, vou lá na legislação, depois vou lá no outro e vai indo. Isso. Tem a carga horária do agente de saúde, que é 40 horas, aí eu já estou decorando um trenzinho que eu estou ali. Isso, muito bem. Aí Isso mesmo. Eu coloquei lá na sala de aula 4 provas, tá? Uhum. 3 ou 4 provas para vocês fazerem aí no final de semana, de acordo, façam tudo para vocês saberem quais são os pontos que vocês vão ter mais dificuldade. Na segunda-feira, eu libero os gabaritos e a gente discute na sala de aula, tá bom? Tá bom. Aquelas provas que você passou, aí a gente tem que imprimir, não é melhor, né? Ou como é que é? Vocês olhem aí qual a melhor maneira para vocês. Tá? Se vocês querem transcrever. A gente podemos fazer o seguinte, ler a prova no celular, né? Aí pega uma folha em branco e vai colocando, que A1 é tanto, a B, né? É Pode melhor. ser, Pode ser. tá? Então é isso. Só tem que identificar no topo o nome daquela prova, tá? Sei. De que município que foi, de que ano que foi, para na hora de receber o gabarito não fazer mistura. Tá.
tá bom? Tá bom. Então, meninas, bom descanso para vocês. Amanhã a gente retorna para a nossa aula de 8.080. Tá bom, para você Tá também. Boa bom, boa noite. noite. Só vou Tchau. descansar mesmo depois que acabar essa prova. Verdade. Falou, Ai, tchau meu para Deus. vocês. Boa noite. Boa noite.